Olá, segundo A, segundo B, de formação docente. Esse é o vídeo 2 da nossa disciplina, Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. No primeiro eu falei um pouquinho da concepção lá cunhada pelo Philippe Arrier, do adulto em miniatura, e de como era o trabalho nas corporações de ofício. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a concepção de família na Idade Média, né? Eu passei para vocês aquele trabalho pelo WhatsApp da escola com as páginas numeradas. Então eu vou comentar um pouquinho a respeito de uma obra do século XVI, XVII, né? Na verdade, que é do século XVI. Eu vou comentar um pouquinho, que é uma obra que dá para ter uma noção sobre esse conceito de família. Eu sei que hoje é uma definição, cada um tem sua definição sobre o que seria família. Se ela é composta por um homem e uma mulher, se tem vários filhos, 2 homens. Hoje nós temos várias configurações familiares, né? Não existe uma família única, cada um de vocês tem um modelo de família diferente, e isso faz parte de toda a diversidade em que estamos vivendo. À medida que os anos passam, a sociedade se modifica e também as relações familiares tendem a se modificar. O que era absurdo anos atrás, hoje é normal. O que era normal anos atrás, hoje é absurdo. Então eu vou falar um pouquinho desses absurdos anacrônicos aí. E, bom, como estamos falando de uma aula, por que não brincar um pouquinho com a literatura? E eu escolhi o autor que eu já comentei com vocês em sala de aula, que é o William Shakespeare, um grande dramaturgo inglês, resgatado, a sua obra foi resgatada pelos alemães, né? E depois a Inglaterra acabou assumindo como o seu grande ícone. E hoje é a unanimidade universal, um dos maiores escritores do nosso tempo. Apesar de não tão original, é um dos maiores escritores do nosso tempo. Onde o William Shakespeare vai entrar na disciplina Fundamentos Históricos e Políticos de Educação Infantil e da Família? Bom, vai entrar justamente nessa noção de família, como ela mudou. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, eu já comentei com vocês em sala de aula, o livro Romeu e Julieta. É uma tragédia escrita por Shakespeare. E que sentido que é uma tragédia? Porque hoje, não importa o modelo de família em que você viva, se com os avós, se com os pais, independe da configuração familiar. O sentimento do amor pelos partícipes da família, ele é um elo que está presente. Basta você pensar enquanto adolescente, enquanto no segundo ano, quando você vai ter uma relação, quando alguém casa hoje, quando fazem voto do para sempre, ou mesmo quando vão morar junto. Ninguém vai morar junto com o outro sem um vínculo sentimental, é o que nós chamamos hoje de amor familiar. Então, quando você pensa em construir uma família, inevitavelmente você tem que pensar que esse sentimento amoroso, esse afeto está presente. Ele pode até ser disperso ao longo dos anos. Pode ser que 2 amantes ali, um casal hoje apaixonado, daqui a 5, 10 anos se odiem, passem a se odiarem, e continuem juntos. Mas, de maneira geral, o afeto está presente nas relações familiares. Ainda que você não concorde com o que teu pai fala, com o que tua mãe fala, todavia há um grande percentual de afeto ali, certo? Correto? Dá para entender essas questões? O que o Shakespeare mostra? O Shakespeare ele conta um caso em que um rapaz, né, o nosso querido Romeu, está se apaixonado por Rosalie e está a ponto de se suicidar, que não consegue mais viver, que não consegue mais respirar. Eu mandei parte dos escritos, se vocês puderem ler. Eu estou com preguiça, professor, de ler a peça inteira. Leiam as partes que eu passei para vocês ali, nas várias páginas. Eu acho que o total vai dar 11 páginas, então fica bem tranquilo. E depois eu quero ler algumas partes também, só para comentar um pouquinho. Mas enfim, o Shakespeare traz esse exemplo de como o amor era visto como um absurdo no século XVI, século XVII. No que sentido? O Romeu é chamado de louco por amar a Rosaline assim, né? Ele está apaixonado por ela, daqui a pouco um parente seu fala, quer saber, vamos sair, passear, vamos esparecer um pouco a cabeça. Estou resumindo grosseiramente aqui a história, tá? Vamos sair um pouco, vamos passear para você esquecer tudo isso.
E aí ele vai numa festa, por coincidência, disfarça-se para entrar na festa, entra na festa de seus desafetos, e ali ele vê Julieta. O amor de Rosalind por Rosalind vai embora, né? E aí ele começa a se apaixonar por Julieta. E vê que faz uma loucura, que quer casar, e já vai junto com o Frei Lourenço, dizendo que o Frei ajudasse ele a casar, porque ele não conseguia mais. Aí o Frei até fala para ele assim, lá na página 7, por São Francisco, que mudança é essa? Rosalind, né? Eu não sei pronunciar adequadamente. Rosalina adorada é tão depressa posta no esquecimento? O coração nos jovens nada influi senão somente os olhos. O que ele está dizendo? Que o sentimentalismo, essa ideia de amor e afeto para casamento é um absurdo. Como assim? A pessoa que estava apaixonada por Rosalina, ou Rosalind, enfim, acaba esquecendo ela de um momento para outro e passa a fazer loucuras por Julieta. E o decorrer da peça Romeu e Julieta, dando alguns spoilers aqui, acredito que todo mundo já tenha visto alguma coisa sobre, mas retomando, é o quê? Dois jovens apaixonados de famílias que se odiavam, que por qualquer coisa, até os servos viviam brigando e se batendo nas ruas, estipulam vários estratagemas para ficarem juntos, eles ficam juntos, na verdade só tem uma noite de amor, aí com menos de 3 dias praticamente acaba toda essa relação entre eles, e nós vemos que acaba numa tragédia. Os dois morrem no final, alguns primos morrem nesse contexto, o prometido de Julieta também é envolvido no meio desses conflitos. E o que o Shakespeare nos diz? Apesar de algumas gerações posteriores, os românticos principalmente, lerem Romeu e Julieta numa chave que explica, de certa forma, um amor arrebatador, o que o autor está nos passando não é um amor, é uma tragédia. Significa que nessa época, vamos entender aqui como Idade Média, fim da Idade Média, início da Moderna, essa transição, nessa época o amor para construir uma família é um absurdo. A relação familiar, então, com base nos historiadores como o Arriet, que eu já mencionei várias vezes, com base nos literatos, nos produtores de obra de teatro como William Shakespeare, o amor ele é considerado um absurdo. A relação familiar é muito mais um contrato, um arranjo entre os mais velhos, os pais, né? Os genitores são aqueles capazes de escolher para os filhos. Porque se o filho for movido pelo sentimento, a tendência é virar essa desgraça geral aí que aconteceu no final de Romeu e Julieta, né? Então, não tem nada de amor ali. Nós que somos românticos demais, que só nos relacionamos com alguém que escolhemos, que fazemos votos, mas lá no início da história da família e da infância, essa ideia de sentimentalismo é absurda. E as pessoas não tinham vínculo com os filhos. Eu posso pegar alguns caras bem mais modernos agora aí. Karl Marx, 7 filhos, né? A maior parte morreu aí, sem tanta preocupação. Jean-Jacques Rousseau, já falei sobre ele com vocês. Deixou seus filhos ao léu. Montaigne, perdia um filho hoje, não sabia se ele ia sobreviver ou não. William Shakespeare passa 20 anos aí longe da mulher, dos filhos, vai apresentar suas peças em várias partes do reino, apesar de estar espacialmente não tão longe da família, mas não se importa, não se preocupa em nenhum momento em voltar, em ter afeto, em educar os filhos, porque essa ideia de amor não está presente. O casamento é, antes de mais nada, um ato, um acordo, um contrato com interesse mútuo que não envolve sentimento. Quando o sentimento entra no meio do casamento, estou falando na história da família, tá? Não é agora. Quando o sentimentalismo entra na discussão sobre quem eu vou escolher, se aquela pessoa é agradável ou não, a tendência é uma tragédia. É isso que o nosso dramaturgo William Shakespeare passa em Romeu e Julieta e em tantas outras peças, né? E através da sua vida mesmo ele nos ensina. Bom, vamos voltar lá então, depois de comentar um pouco sobre William Shakespeare. O papel da mulher também é um papel muito subalterno, ela é como se fosse
uma propriedade do homem, ela não é um semovente como um escravo, mas o seu poder de decisão é muito pequeno, muito pífio. Tem que se adaptar a esse homem. Normalmente é oferecida para alguém muito mais velho, que às vezes não tem as mínimas condições físicas, que não tem, enfim, que não tem nenhum ato de ternura, de carinho. A mulher é vista mais como um ser para reproduzir, né? Se vocês pegarem lá na Ilíada, nossa, agora eu voltei muito longe, mas vamos lá. Na Ilíada, quando você vai ler um pouco sobre quando Menelau fala para Heitor, que fala para Heitor mais ou menos assim, a tradução é bem complexa, né? A Ilíada é um dos livros mais complicados de ler. Mas o Menelau fala mais ou menos assim: você deseja alguma das minhas escravas? Prazer você se sente com essas mulheres aqui. Esposas não são para dar amor, esposas são para gerar reis. Então era essa a ideia da época. A mulher, basicamente uma reprodutora que deveria levar o teu nome para a outra geração seguinte, que deveria dar um filho homem de preferência para seguir o teu legado, e o amor ficaria ausente dessas relações. Eu vou parar aqui e peço que vocês então leiam pelo menos essa resenha que eu passei para vocês aí, e essas frases soltas que eu selecionei de Romeu e Julieta na atividade que eu mandei, e reflitam um pouco sobre ela. Eu acho que também vocês conseguem responder a questão sobre o Rousseau, o papel da mulher, que a mulher tinha um papel bem subalterno, ainda para esse pensador que nós veneramos tanto na história da educação. Qualquer dúvida, vocês já sabem, vocês têm o meu contato, a representante tem meu contato, então é só fazer as perguntas que eu esclarecerei.